Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista. Você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E hoje é domingo de Páscoa. Para muita gente é o dia em que a vida venceu a morte. É o dia da ressurreição. E se tem uma cena na medicina de emergência que simboliza isso, é a hora em que o paciente volta da PCR, o famoso retorno da circulação espontânea. Mas a verdade é que quando o coração volta a bater, o paciente ainda não voltou completamente à vida. E é aí que começa o verdadeiro desafio. Esse bolos de emergência é sobre isso, cuidados pós-parada. E acredite, ele pode ser o episódio mais importante que você vai ouvir hoje. O paciente pós-PCR é crítico. Ele tem múltiplas disfunções, lesões por isquemia-reperfusão, risco altíssimo de reentrar em parada e um prognóstico neurológico incerto. Aqui, o que você faz nos primeiros minutos após o retorno da circulação espontânea muda tudo. Primeiro ponto, o que é a tal síndrome pós-PCR? Ela é um conjunto de disfunções causadas pela isquemia e reperfusão, lesão cerebral hipóxico-isquêmica, disfunção miocárdica transitória, uma síndrome inflamatória semelhante à sepse e causas reversíveis que ainda não foram tratadas. Nosso papel? Estabilizar, investigar e evitar uma nova parada. Reavalie o ABCDE como se fosse a primeira vez. No A de Airway, confirma a posição da via aérea. Muitos pacientes chegam entubados, mas isso não garante segurança. Se ainda não tiver uma via aérea definitiva, esse é o momento de decidir. No B de Breathing, ventile com metas. Uma PaO2 acima de 300 é hiperóxia e aumenta a mortalidade. Uma PaCO2 abaixo de 35 é hiperventilação e reduz o fluxo cerebral. Mantenha oxigênio suficiente, mas sem exagero. A normocapnia será a sua meta. No C de circulação, monitore a perfusão. O seu alvo é uma pressão arterial média maior ou igual a 65, de preferência entre 80 e 100 para proteger o cérebro. Se precisar, use a noradrenalina como vasopressor de escolha. E se houver disfunção miocárdica, associe dobutamina. No D, quando a gente vai reavaliar a parte neurológica do paciente, a maioria deles estará em coma. Mas lembre-se, nas primeiras 24 horas não há exame confiável para prognóstico neurológico, então evite decisões precipitadas. E no E, na hora de fazer a exposição, investigue algumas pistas do que pode ter levado a PCR. Trauma, sinais de tromboembolismo venoso, distensão abdominal, edema assimétrico de membros, etc. Solicite os exames certos, voltados para sua investigação de causa provável. Um eletro é muito útil para a gente procurar aqueles sinais de IOCA, a oclusão coronariana aguda, que muitas vezes não vai se manifestar com aquele supra típico. Lembre do bloqueio de ramo esquerdo novo ou outros sinais indiretos, que vão te fazer pensar em causa cardíaca. Agaso com lactato de 6 em 6 horas, porque a queda do lactato tem relação com menor mortalidade. Quanto à troponina, lembre-se que até as compressões torácicas podem interferir na sua subida, mas se essa subida for sustentada, tem que te chamar a atenção. E novamente eu falo aqui do POCUS, que pode guiar o seu manejo hemodinâmico, avaliar a função cardíaca e excluir causas ocultas. Nós tivemos recentemente, inclusive, um episódio do uso de POCUS na PCR. Recomendo muito que você ouça. E se a hemodinâmica permitir, esse paciente vai para TC de crânio para avaliar a alteração neurológica. O controle da temperatura é essencial. Embora a gente aprenda lá no ACLS que o controle direcionado de temperatura, um alvo de 32 a 36 graus por pelo menos 24 horas ajuda a proteger o cérebro, o consenso hoje é: evite a hipertermia. De que forma? Existem várias possibilidades, por exemplo, soro fisiológico gelado, bolsas de gelo, colchões refrigerados ou dispositivos intravasculares. Não tem método melhor. Use o que você tiver, mas a monitorização deve ser contínua e preferencialmente pela temperatura venosa central. Ventilação mecânica sempre com parâmetros protetores. Nada de hiperventilar ou hiperoxigenar. A saturação acima de 94 já é suficiente. Quanto à glicemia, o alvo aqui é de 140 a 180. Evite a hipoglicemia com controles muito agressivos, que demonstraram piorar desfecho. Os antiarrítmicos não são indicados de rotina. Só use se o paciente tiver uma TV incessante ou uma tempestade elétrica. E quanto ao prognóstico neurológico? Bom,
Nas primeiras 24 horas, nenhuma avaliação isolada é confiável. Os reflexos pupilares e corneanos ausentes no dia 3 são indicadores mais fortes. Um eletroencefalo pode ajudar, especialmente se houver crises não convulsivas. O potencial evocado somatosensorial só após 48 a 72 horas. A decisão sobre suporte avançado deve ser multidisciplinar e nunca precoce. Quanto ao cateterismo, todo paciente com PCR e um ECG com supra ou BRE novo deve ir para anjo. Mais uma vez eu faço o adendo de que todos devemos estar atentos aos padrões eletrocardiográficos considerados equivalentes ao supra de ST, ou seja, aqueles padrões que te mostram que o paciente tem ou teve uma oclusão coronariana aguda e que precisa de abrir essa artéria o antes possível. Recomendo muito que vocês ouçam o nosso episódio sobre o paradigma OCA, uma mudança essencial na dicotomia com supra sem supra proposta pelo brilhante Dr. José Alencar. Veja bem, emergencista, em alguns serviços, até naquele ECG sem supra, se a PCR foi extra-hospitalar e chocável, o cateterismo é imediato. Nesse contexto, a síndrome coronariana aguda é a doença que mais mata no mundo. Em suma, o pós-PCR é uma nova fase. Não é hora de alívio, é hora de vigilância, porque o paciente só começa a voltar à vida depois do retorno da circulação espontânea e vai precisar de cada decisão sua. E já que hoje é Páscoa, essa data nos lembra que ressuscitar é possível, mas é preciso cuidado, atenção, ciência e humanidade para sustentar essa nova chance. Uma feliz Páscoa para você, que você siga salvando vidas, sendo apenas o que somos, meros instrumentos divinos que atuamos inclusive depois que o coração volta a bater. Esse foi mais um Bolos de Emergência e eu peço a você que nos siga nas redes sociais, que nos avalie no Spotify. Aquelas 5 estrelas significam muito para que a gente continue produzindo conhecimento bom e conhecimento rápido.